Então agora nós vamos falar sobre mais um tema importante sobre o solo, que é sobre a sua composição. Então nós precisamos garantir uma composição, uma ótima composição, e chegar na mais próximo do ideal da composição do solo. Para quê? Para que nós para que a gente garanta, né? Garantia. Nós precisamos garantir a planta. O que nós precisamos garantir? Que ela esteja sempre saudável, um solo saudável, nós vamos garantir que a planta seja saudável. E a gente pode garantir que ela tenha aí uma maior resistência, ou seja, você chegando, manejando bem o solo, você vai fazer com que, vai dar a possibilidade, né, vai garantir com que a planta tenha maior resistência e, ou seja, por fim, né, uma maior produtividade. Tá? Então, nós então estamos aqui procurando, né, vamos falar sobre desde um solo que seja ideal e o que a gente pode estar fazendo para estar trabalhando para cada solo chegar mais próximo do ideal. Então aqui seria, vou colocar aqui um solo ideal. E aí qual que seria um solo? Então lembrando que nós estudando o solo, nós vimos que praticamente ele vai ter essas constituições, que é água, ar, minerais e matéria orgânica. E estudando os diferentes tipos de solo, a gente vai ver que também, pela natureza do solo, lembra que tem o solo natural e depois tem o solo trabalhado. Nós estamos falando do solo natural. O solo natural, de acordo com o tipo de solo, você vai encontrar uma certa variação, né, mas os elementos sempre vão ser os mesmos. E quais são as proporções desses elementos? As proporções vão ser, né, água. Você vai encontrar no solo, né, aí aproximadamente 25% de água. Você vai encontrar 25% de ar, 45% de minerais, né? Então faltando aqui para dar o 100%, 5% de matéria orgânica. Então veja, essa é uma composição que seria ideal, né? Claro que a gente não vai encontrar isso em todos os solos, e você vai encontrar para cada tipo de solo uma proporção muito parecida. Então, ou seja, alguns solos você vai encontrar um pouquinho mais de matéria orgânica, menos matéria orgânica, mais minerais, menos minerais. Tá? E você precisa, então, garantir essas condições ideais, né, para, como a gente diz, para ter aquela planta saudável, resistência e produtividade. E como que você vê isso? Você analisa isso com, né, análise física, análise aí física e química. Então você consegue aí estar analisando, levando aí, né, para um laboratório ou qualquer coisa assim, você consegue saber mais ou menos essa característica física do solo. E você, é claro que a gente pode dizer, por exemplo, que você existe uma tendência de que você vai querer encontrar. Por exemplo, no Brasil, você vai encontrar aqui, em média no Brasil, cerca de 2% de matéria orgânica. É muito difícil você chegar a 5% de matéria orgânica. Então, e o que é a matéria orgânica? A matéria orgânica vai estar mais relacionado com o que a gente diz, né, que são o elemento nitrogênio. Então, os minerais, o que são os minerais aí? Os minerais aí vão ser o quê? Você vai conseguir identificar, né, o fósforo, o cálcio, né, o enxofre, os micronutrientes, né,
vai aí desde molibdênio, né, e tudo que você encontra como micronutrientes. Agora, o que é importante? Por exemplo, se você considera, imagina que um solo esteja aí com, você aumenta a quantidade de água no solo, e aí você leva, por exemplo, a água vai substituir o ar, ou seja, onde tinha ar vai ter água. Aí você eleva, por exemplo, tira todo o ar do solo, né? Ou seja, você coloca 50% de água no solo. Ou vamos colocar 45%, deixa 5% de ar. Então você já vai ver, você já consegue analisar que aquele solo, né, já não está dentro desse equilíbrio. Ao contrário disso, como a gente sempre diz, o solo, a planta vai ser frágil, né, e ela vai ter aí, vai depender, se você não garantir essas condições ideais, você vai aí depender, vai precisar de ter tratos especiais para ela. É como a gente diz, né? É como se você vai precisar, né, não tratando aqui, você vai precisar tratar ela como se você trata um doente no hospital. Uma planta que começa a dar doença é um doente no hospital. Não é natural, né? Não é natural o ser humano ficar doente, né, numa fase de produtiva, né? Existe a questão da doença quando existe o tempo da planta natural, né? A planta tem assim como nós, seres humanos, temos um tempo natural, tempo de crescimento, desenvolvimento e tudo. Então a planta também é assim. Agora a planta no seu estágio de produção, se você encontrar ela doente, é porque realmente tem o problema. E aí, porque teve algum problema aqui. Por exemplo, se você tem muita água, o que vai acontecer? Um amarelamento das plantas, e esse amarelamento você vai ver por quê? Porque às vezes pode ser um excesso de água, ou então pode ser uma falta de um mineral, ou pode ser uma falta de nitrogênio. Então isso está tudo relacionado. Mas o fato é que se você garantir isso aqui, você vai ter menos gastos, né, com recursos, né? Ou seja, porque o objetivo aqui é que você tenha esses menos gastos, né, com recursos, e que você garanta, né, que o solo ele seja sempre sempre melhor, né? Então o solo, nós precisamos garantir que o solo seja sempre melhor a cada safra e que você entregue para as próximas gerações um solo melhor do que antes. É diferente, né? Então a gente está garantindo um ciclo da prosperidade do solo aqui. Então é diferente, né, que a gente encontra às vezes, por exemplo, quando você arrenda uma terra, né, e às vezes um caso para plantar cana, né, o que acontece? Quando vai entregar o solo, ele entrega, né, o arrendatário, é claro que vai entregar um solo, né, que vai ter um desequilíbrio nessa parte, vai ter problemas de infertilidade do solo, ele não vai ser um solo sempre melhor. Então aqui, quando a gente está tratando, o solo vai ser um solo sempre melhor. E aí você fala, bom, e aí qual que é o segredo? Se todos os solos, né, têm essa mesma constituição, o que nós podemos fazer, então? Aqui eu vou fazer, para melhorar esse solo, eu vou fazer uma analogia, né, uma comparação, aqui com a relação do grafite e do diamante. Então, nós temos o grafite, né? Quem conhece o grafite, né? O grafite é aquele que você encontra mesmo na ponta do lápis, né? Que é um grafite, né? É um material relativamente, vamos dizer assim, pobre, né? No sentido de constituição, que você encontra aí em qualquer lápis aí. E você tem o diamante.
Aí você fala, mas qual que é a comparação aí do grafite e do diamante? O que tem a ver um com o outro? Veja. E aí eu vou, por que eu estou falando isso? Depois eu vou chegar em relação a tudo isso. E por quê? Aí você vai falar, esses são dois elementos que são, né, são moléculas que ela é considerada como alotrópicas, né, alotrópicas naturais. O que é isso? Que na verdade os dois possuem a mesma constituição molecular. Né? Ambas são formadas aí por moléculas de carbono. É carbono. O grafite é carbono, aquele material do seu lápis, e o diamante também é carbono. Mas onde que está aí a diferença? A diferença está na forma geométrica. O que é isso, forma geométrica? Forma geométrica. Bom, a forma geométrica é como essas moléculas, né, então existem os átomos, né, como essas moléculas elas estão constituídas, como elas estão montadas. Então, é simples assim. Então imagine um brinquedo que você tem de moldar, né, de acordo com você consegue moldar essa forma. Então se você moldar e você conseguir mudar a forma que é do carbono, do grafite, né, você conseguir moldar, você pode transformar o grafite em diamante. Você fala, nossa, mas como, né? Como você consegue transformar um material como o grafite num material nobre como um diamante? Então, na natureza, isso acontece naturalmente, né, aonde? Lá no subsolo da Terra. Acontece como? Mas aí é condições, né, de pressão muito alta e condições de temperaturas muito altas. Então, na natureza, você vai precisar aí de cerca de 105 atmosferas, nós estamos aqui a 1 atmosfera de pressão. Então imagina uma pressão 105 vezes maior, né, do que nós estamos, a nossa pressão atmosfera, e a 2.000 graus Celsius, né, uma temperatura de 2.000 graus Celsius. Naturalmente acontece isso. E aí acontece que aflora, de vez em quando esses diamantes afloram, né, aflora e aqui na superfície. E aí você tem o diamante. Mas isso tudo acontece lá embaixo. Então, você consegue também artificialmente produzir esses diamantes. Se você colocar em laboratório uma pressão de 105 atmosferas mais 2.000 graus de temperatura, você vai transformar. E é muito usado, né? Usado aí no diamante artificial, né? de brocas e para joias também, onde consegue se fazer. E aí, depois que acontece essa transformação, ele é estabilizado, né? E aí ele fica naquele estado. Ele vai voltar a ser carbono, ele até volta a ser carbono, mas para ele voltar a ser carbono, o diamante, vai demorar aí cerca de milhões de anos para tá voltando essa transformação. Então, ele realmente se estabiliza. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que dependendo, então, o que é pressão e temperatura. Então, dependendo da energia e da força que você coloca num elemento, né, e sempre que a gente fala que aí a gente está trabalhando agora, eu vou entrar no aspecto de energia. Então, um solo seu, você consegue, então, com essa pressão e temperatura, você consegue transformar. Então, assim como então veja, o carbono, o diamante são minerais, né? E que esses minerais então são transformados. E aqui então a gente vem para o solo. Esses solos seus, veja, eles são minerais, é água, é ar, matéria orgânica, né? E ele tem uma constituição, assim como existe uma forma aqui,
né, do grafite que eu falei, que quando você muda essa forma, transforma em outra forma, que é um diamante. Então, se você trabalhar a forma desse solo, né, a formação desse solo, lembra que é um trabalho de composição. E quando eu estou falando em trabalho, lembra que a gente está falando de trabalho, né, aqui o símbolo do trabalho, é energia. Então lembra que quando a gente está colocando energia, está colocando trabalho, né, ou seja, uma temperatura, como um calor, né, e aonde vem essas energias? Essas energias vêm desde o trabalho, que nós estamos dizendo, vem desde aquela ligação que a gente falou, quando você se liga ou liga o solo, né, com energias superiores, energias cósmicas, usa a energia telúrica do solo. Quando você começa a manejar essas energias, né, e você vai direto no ponto onde ela precisa, você começa a mudar a estrutura desse solo. E aí não só mudar a estrutura, você muda a energia, aí muda a alimentação que você dá para a vida no solo, dos micro-organismos do solo. E ou seja, o que eu queria chegar é que para um mesmo solo, dependendo da energia que você coloca no solo, energia cósmica, energia do trabalho, né, com a aplicação dos preparados, plantar com os calendários, né, fazer as nossas misturas alquímicas que nós vamos fazer. Se você coloca toda essa energia, que é a energia, precisa dessa energia necessária, para quê? Para você transformar o seu solo, um solo relativamente pobre, como um grafite, né, em um solo rico, como um diamante. Então é isso que eu queria chegar. Então você sabendo manejar, você sabendo colocar a energia certa, né, você muda a estrutura geométrica desse solo, você muda a estrutura energética desse solo, e um solo pobre se transforma num solo rico. E um solo, quando eu digo rico, né, um solo até melhor, você pode, como a gente sempre diz, o homem tem essa capacidade de melhorar aquilo que existe na natureza. Então, além um solo da natureza já é um solo bom, né, mas você pode ainda melhorar, né, ou você pode piorar, né, um solo em relação à natureza. Mas eu acredito que nós, aí ligados a essa inteligência, existe uma inteligência maior que nos dá essa possibilidade ou seja, uma inteligência que faz com que a gente crie essa geometria. Ou seja, a inteligência nada mais é do que informação. Você vai colocar informação para que se forme uma nova geometria, um novo solo. E aí, esse solo vai ser sempre melhor, melhor e melhor e melhor. E essa é a fórmula que eu estou dando aqui da prosperidade, a fórmula da autossustentabilidade, tá? De ser sempre cada vez melhor. E é por isso que você não vai encontrar aí fora, né, ouvir falar disso. Você não vai encontrar, a conta para eles do convencional não bate se você for pensar só de maneira física. Mas se você for pensar em aspectos energéticos, física quântica, e colocar esses elementos, a capacidade, colocar a mente humana, a capacidade nossa dessa transformação, desses processos alquímicos, você vai ver que é possível. Tá bom? Mas é preciso fazer essa ligação maior e sair, né, do plano físico somente, o nosso plano limitado, e a gente ir para o extrasensorial, para além dos nossos olhos, né, abrir a nossa cabeça, né, para você, né, e alguns vão chamar isso, né, a própria transformação da água em vinho. O que aconteceu na água, na transformação, quando Jesus Cristo transformou a água em vinho? Nada mais é do que isso, água em vinho. Ele mudou a estrutura das moléculas e conseguiu. É um processo e transformou. É um processo nada mais do que alquímico, um processo que talvez, se a ciência não acredita, ainda não chegou nisso, não quer dizer que não exista, ela apenas ainda não chegou, mas que é extremamente possível. E aí é isso que nós vamos transformar também. O solo, né, uma água, transformar a água em vinho. Tá bom? Milagre? Não, é ciência. Né? Isso é ciência, é espiritualidade. Basta saber que entender os processos
físicos que estão, né, relacionados a esse acontecimento, né, e você verá que é extremamente possível, né, e é isso que nós vamos colocar na prática, porque isso pode ser uma teoria, o solo ideal, né, mas o nosso objetivo é colocar isso, o solo ideal, na prática, né, e então é isso, e conforme vocês vão acontecendo essas transformações, né, é bom que vocês registrem o solo antes e o solo depois, tá, para vocês verem, mostrarem, né, que isso é extremamente possível, tá bom? Então aí eu acredito que falamos bem das questões do solo, né, e então garantindo isso, pessoal, vamos começar então aí a subir as paredes. Trabalhamos com solo e vamos começar então a subir as paredes, e as próximas aulas nós vamos estar falando quais são essas paredes, as paredes, né, e todo o telhado e toda essa bela construção que nós estamos criando, tá bom? Então até as nossas próximas aulas, tá, que nós vamos falar aí dos manejos, manejo de adubo verde, manejo de cercas vivas, manejo de plantio direto, né? Então essas são realmente as nossas bases, né? As nossas paredes que nós precisamos garantir, né? Para que aí sim toda a nossa produtividade, né, seja a todo vapor, e é claro um organismo agrícola aí crescendo em total equilíbrio, né? É como a educação. Nossa educação não é base, a educação é um processo básico na vida. Por que nós damos educação para os filhos? É importante a educação. Por quê? Porque é essa base, a educação, é que vai fazer com que ele seja, né, a criança seja um homem, ou seja um indivíduo, uma pessoa melhor. E é assim que a gente cria também. Nós estamos educando o nosso organismo agrícola, né? Nós estamos colocando informação, para que ele cresça, né, e se torne um grande indivíduo, um grande organismo agrícola, né, e ele cumpra a sua função em todos os aspectos sociais, né, aspectos de fornecimento de alimento, né, que é uma função extremamente nobre, né, nossa função, a função de produção de alimento, porque alimento é básico, você pode ficar sem muita coisa, mas sem alimento é difícil, né? Tá bom? Então aí até as nossas próximas aulas. Muito obrigado.